Boa noite, paz do Senhor Jesus para você, você que está ligadinho em nós, ligadinho em Cristo e ligadinho em nós. Que bom saber que você está aí do outro lado, você que está no YouTube, você que está no Facebook, compartilhe, querido, né? A gente tem escrito aí, pedido para você, compartilhe o culto. Eu já compartilhei, mandei para algumas pessoas, compartilhe. Ok? Essa é uma oportunidade ímpar, uma oportunidade de a pessoa ser ministrada pelo louvor, pela palavra, poder assistir o culto na sua casa. Então não perca a oportunidade de mandar para uma família, para um familiar, para um ente querido, para um amigo, outra nação, né? Faça algo, não perca a oportunidade. Eu estava vendo aqui, nós estamos com 20 no YouTube, 40, quer dizer, se nós tivermos 60, 70 pessoas linkadas aí, nós temos que ter no mínimo 70 compartilhamentos. Né? Você compartilhar com as pessoas aquilo que você também tem o prazer de ouvir, assistir e aproveitar um tempo como esse. Que Deus continue abençoando sua casa, abençoando sua família. Hoje, dia 21 de maio, temos aí mais um final de semana praticamente, depois já início do mês de junho. Esperamos em Deus que no primeiro domingo de junho possamos já estar liberado, né, para presencial, pelo menos dentro daquele, guardado todos os cuidados, 30% da frequência, a gente organizar como organizamos algumas vezes, 8h30, 10 horas, 18 horas, assim, né? Então, esperamos que esteja tudo funcionando de acordo, para que a gente possa estar adorando ao Senhor junto. Como a pastora disse, a internet ela é um instrumento que Deus está usando, e a gente entende que o Evangelho está sendo propagado, o Evangelho de Cristo com a internet. Pensa um pouquinho. O Evangelho com essa pandemia está chegando a lugares que talvez demoraria um pouco mais para se chegar. Por quê? Porque as igrejas estão, na verdade, usando a tecnologia. Então, querido, isso aqui, se o diabo achou que ia atrasar a obra do Senhor, pelo contrário, ela continua avante e entrando em lugares, em casa, em lugares, nações que não entraria. Então, não fique desapercebido, esteja atento que as coisas estão andando, acontecendo, o Evangelho está sendo pregado, anunciado, pessoas estão sendo abençoado. Nunca a gente viu tanta live, louvor, cada um, né? Desde o menor, entre aspas, não diante de Deus, diante do homem, o menor ao maior, porque diante de Deus todos somos iguais, mas desde o menor, da menor igreja, do menor irmão que canta na sua simplicidade, até os grandes, e aqui eu digo com todo respeito, né? Aqui, que tem alcançado milhares e milhões de pessoas, agora alcançando muito mais com as lives, pastores renomados que estão fazendo lives. Então imagina onde que está chegando o Evangelho, não é? Pensa para você ver, tá? Ultrapassando fronteiras. Então, na verdade, os dias da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, se aproximam. E que eu e você possamos estar aí juntos, agarrados com Jesus, firmado com Jesus. E ao estudar essas cartas que nós estamos estudando, a carta às 7 igrejas da Ásia, hoje nós estamos falando da igreja de Tiatira, estivemos falando hoje de manhã, e depois eu conversava com o pastor André, que mandou uma mensagem, a gente conversando um pouquinho sobre o tratar de Jesus com a igreja, Jesus chamando a igreja para concertos, para alianças, para que pessoas se arrependam
né? Pessoas que estão na igreja, porque as 7 cartas foram escritas para as 7 igrejas, foram escritas para o povo de Deus, que estava sendo atacado, perseguido, muitas vezes, correndo o risco de perder a sua própria vida, de perder suas famílias. Mas o Senhor Jesus também mostra aqui a astúcia de Satanás, tentando de todas as formas, ou de todas as maneiras, tirar os escolhidos, tirar aqueles que fizeram também escolhas para servir ao Senhor, do caminho do eterno. Então, nós precisamos estar atentos. E, ao estudar as 7 cartas daqui da igreja da Ásia, isso tem se despertado em nosso coração. Nós falamos da igreja de Éfeso, a igreja que tinha perdido a essência do amor. Falamos da igreja de Esmirna, a igreja fiel. Falamos da igreja de Pérgamo, que tolerava a doutrina dos nicolaítas e também a doutrina de Balaão. E hoje estamos falando da igreja de Tiatira, a igreja que estava sendo seduzida pela doutrina de Jezabel. Então, fique atento. Semana que vem, nós estaremos falando da igreja de Sardes, estaremos falando dessa igreja. Então, eu e você precisamos estar atentos, ok? Então, depois que você ouvir a mensagem, assistir, pare de novo lá, entra no YouTube do canal da igreja. Acredito que a partir de quarta-feira teremos também um canal para você, essas mensagens estarão lá no nosso canal, para você assistir, prestar atenção, ouvir, parar o vídeo, meditar, porque as meditações, elas são muito sérias quando nós entramos aqui ao estudar a igreja, as 7 igrejas da Ásia. Preparado aí? Muito bem. Então vamos lá, abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Estaremos lendo do versículo 18, mais uma vez, a partir do versículo 18 até o versículo 29. Então, o texto começa dizendo assim: e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos semelhantes à chama de fogo, e os seus pés são semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, e a caridade, ou o amor, e o serviço, e a fé, e a paciência, ou a perseverança, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Você já percebeu aqui uma diferença com a igreja de Éfeso? As tuas obras, últimas obras aqui, são maiores, ou são mais do que as primeiras, contrário da igreja de Éfeso. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, a ensinar e a seduzir os meus servos a cometerem fornicação e a cometerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Eis que eu vou jogá-la em uma cama. Palavra dura, meu irmão. E aqueles que cometerem adultério com ela, em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. E eu matarei os seus filhos com a morte. E todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e os corações. E eu darei
a cada um de vós conforme as vossas obras. Mas digo-vos e aos demais em Tiatira, a todos que não têm esta doutrina e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam, eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo, mas aquilo que em vós tendes, retende-o até que eu venha. E o que vencer e guardar as minhas obras até o fim, a ele eu darei poder sobre as nações, e ele as governará com o cetro de ferro. Como os vasos do oleiro, elas serão quebradas em fragmentos, assim como eu a recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Você deve estar perguntando, pastor, o senhor lê algo sobre isso? E o senhor abre um sorriso? Pois é, gente. Coisa da minha esposa, que ao invés de estar lá em casa orando, intercedendo por mim, está mandando foto no meu WhatsApp. Aqui, porque eu disse a ela, vou brincar aqui com vocês um pouquinho, vocês vão perceber. Eu disse a ela assim, Helena, depois que você estiver aqui, você dá uma sorri, mas depois. Mas olha bem para o meu corte de cabelo hoje, se eu não estou parecendo o general Heleno. Aí, isso ela sabe fazer, ou a Grazi ensinou, não sei, ela soube printar a foto e mandar para mim aqui, do general Heleno, né? Muito bem, eu não sei se eu estou parecendo com o general Heleno, mas que tem uma general Helena, que manda em mim, tem. Muito bem, então vamos lá, falar sobre a igreja de Tiatira. Você leu aqui, você acompanhou a leitura. A mais extensa, eu quero introduzir, como eu fiz hoje de manhã, com algumas colocações, que talvez, às vezes repetimos ou não, mas deixa eu falar algo para você. A mais extensa carta é dirigida a menos importante das 7 cidades. Tiatira não era nem um centro político ou religioso. A importância de Tiatira era totalmente comercial. Tiatira, isso é muito importante você prestar atenção nesse detalhe. Tiatira era a sede de vários e importantes grêmios. Grêmios são associações, vocês sabem. Grêmios de comércio, tipo lã, couro, linho, bronze, tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpuras. Quando falamos de vendedores de púrpura, nós linkamos a Lídia, a vendedora de púrpura, que se converteu a Jesus Cristo através do ministério do apóstolo Paulo, quando Paulo está em Filipe. Lembra? Pode ser que uma dessas corporações ou associações que representava púrpura, provavelmente Lídia fazia parte dessa corporação. Esses grêmios tinham fins tanto de mútua proteção e benefício, como social e recreativo. Você fazia parte daquele grêmio, você sabe como funciona um grêmio, você tem as suas responsabilidades e você tem também aquilo que lhe é oferecido. Seria quase impossível ser comerciante em Tiatira sem fazer parte desses grêmios ou dessas associações. Não participar de um grupo desse era uma espécie de suicídio comercial. Isso mesmo. Era como se você estivesse perdendo as esperanças de prosperidade. O não fazer parte desse grupo, você estava quase que assinando
o decreto de falência. Você com certeza não seria um vendedor, um empresário, um comerciante de grande relevância. Você seria simples, passaria aí algumas dificuldades. Por quê, pastor? Por quê? Porque como cristão, eles não deviam participar desses grêmios. Você deve estar perguntando por quê? Pois bem, então vou te explicar algo interessante. Cada grêmio, e não internacional, mas cada grêmio tinha sua divindade tutelar, ou seja, aquele Deus que era responsável por aquele grêmio, aquele Deus que dava proteção, aquele Deus que cuidava daquele grêmio. Olha só, então se você participasse, você estava sendo protegido, ok? Segundo o que eles criam, por um Deus pagão. Como cristão, você não conseguiria participar, porque o único que iria te proteger, era o Deus vivo, e você tinha que abrir mão do Deus pagão. E quando você abria mão do Deus pagão, você criava complicações para a sua vida. Percebe, querido? Nessas reuniões desses grêmios, haviam banquetes, festas, comidas. Ah, pastor, mas era simplesmente um almoço, simplesmente um jantar. Seria, mas não era simplesmente um jantar. Não era simplesmente um almoço ou um chá da tarde. Por que que não era? Porque esses alimentos eram consagrados aos deuses pagãos. Era consagrado àquele Deus que dava proteção àquele grêmio no qual você fazia parte. Percebe aqui a sutileza do inferno? Segundo, além de você ter que ingerir comida consagrada aos ídolos, você ainda participaria de festas imorais. Isto mesmo, festas imorais, festas com sexuais. Gente, era uma baderna, uma bagunça, era uma libertinagem. Tudo isto para quem participasse daquele grêmio. Então, olha como eram as coisas, como que o diabo estava fazendo com que a igreja, os cristãos, quando fala igreja, né, a igreja não é o prédio, a igreja, aquele que se convertia, a palavra eclésia, sair de dentro, né, sair para fora, para fora daquele sistema, e a partir de então, viver dentro de um sistema, de um padrão de Deus. Esse povo sofria, eles não tinham a perseguição de perder a vida, mas eles eram aqui seduzidos a pecarem contra Deus. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ou transigir, né? Hernando Dias Lopes diz isso, ou eles tinham que transigir, ou eles tinham que progredir. E aí? O que fazer? E quem estava por trás de tudo isso? Quem que na verdade estava dentro da igreja? E quando eu falo igreja aqui, eu estou falando igreja visível, a igreja local. Quem que estava como se fosse uma profetisa seduzindo os cristãos a fazer parte dessa vida de libertinagem, desse cristianismo liberal? Quem estava influenciando?
uma pessoa chamada Jezabel. Não queremos aqui acreditar que o nome dela literalmente seria ou fosse Jezabel, mas aqui a palavra do Senhor está linkando ela a Jezabel do Antigo Testamento, esposa de Acabe, que introduziu dentro da nação de Israel o paganismo, a imoralidade sexual, o culto a Baal. Vocês lembram da história de Jezabel, que foi esposa de Acabe, e você sabe muito bem como ela perseguia os profetas, inclusive Elias. Lembra dos profetas de Baal, a disputa ali que houve? Muito bem, essa Jezabel, ela não perseguia os profetas. Deixa eu dizer uma coisa para você, para mim, que é muito importante eu e você guardar. Nem sempre o diabo irá criar situação nas quais isso irá levar à perseguição, porque na perseguição a gente fica mais atento. Ele pode criar situações que nos seduz, sem que a gente possa ser perseguido, mas viver de maneira tranquila. Pois era esta mulher que a igreja de Tiatira estava tolerando. Você encontra isso no versículo 18. Jesus disse, versículo 20, eu tenho contra ti que toleras essa mulher, Jezabel. E eu quero mostrar algo para você, antes de nós continuarmos, prosseguirmos, só para você entender o que esta mulher fazia, como que ela ensinava, alguns ensinamentos de Jezabel. Eu falei 3 hoje de manhã, eu quero completar aqui só para você entender quem era essa mulher enviada do cão. Olha os ensinamentos de Jezabel. Ela ensinava, eu vou repetir, que eu falei hoje de manhã, ela ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio comercial. Antes, deviam participar dos banquetes dos grêmios e comer carne sacrificada aos ídolos, bem como das festas imorais. Esse era um ensinamento dela. Um segundo ensinamento dela ela ensinava que os crentes deviam defender seus interesses materiais a qualquer custo, a todo custo. Prejuízo financeiro para ela era mais perigoso que o pecado. Ela amava mais o dinheiro do que Jesus. Terceiro ensinamento de Jezabel. O ensino dela era que não há méritos, olha isto. Quando eu li isto, por isso que eu estou te repetindo. Estou repetindo porque eu achei isso chocante. O ensino dela era que não há mérito em vencer um pecado sem antes experimentá-lo. É isso mesmo, dói na alma, né? Quarto ensinamento, ela argumentava que para vencer Satanás era preciso conhecê-lo, e que o pecado jamais seria vencido a menos que você tenha conhecido tudo por meio da experiência. Então ela diz que não tinha como você vencer Satanás sem você conhecer Satanás. Não tem como você vencer o pecado sem você conhecer o pecado. Ou seja, você tinha que ser adúltero para você saber que tipo de pecado você estava lutando contra. Você já pensou? O quinto ensinamento dessa mulher, um ensinamento perverso que estava por trás disto era: os pecados da carne podiam ser livremente tolerados sem prejuízos para o espírito. Sexto, ela ensinava que o homem que nunca havia experimentado o prazer não tinha mérito nenhum em abster-se dele. Ou seja, como você vai se abster-se de algo, deixar algo, afastar de algo se você ainda não provou? Já pensou, Flávio? Ou seja, para você entender, como que eu vou fugir do roubo? Como que eu vou dizer que o roubo é ruim, o roubo é pecado, se eu não roubar? É isso que ela estava pregando.
Para quem não conhecia a luxúria, abandoná-la não seria virtude. A verdadeira conquista seria viver no excesso do pecado, sem permitir que o pecado conquistasse a sua alma. Olha, gente, eu vou ler isso porque hoje de manhã eu não li. Para quem não conhecia a luxúria, abandoná-la não seria virtude. A verdadeira conquista seria viver no excesso do pecado, sem permitir que o pecado conquistasse a alma. Ou seja, você vai e peca, como nós brincamos, peca, tripeca, quadripeca, e depois você tem o domínio sobre ele, aí você se afasta, porque agora você já o controla. É o cão, é o diabo, é o cabeça de guidão. Olha as artimanhas de Satanás. Ela ensinava que a indulgência no prazer era vantajosa para a alma. Isto era o ensino de Jezabel. Por isto que quando o povo, os cristãos, se convertiam, eles tinham que sair desses grêmios, porque tudo isso estava envolvido naqueles grêmios, naquelas associações, naqueles jantares, naquelas festas. Este era o ensino de Jezabel. E agora? O que fazer? O que fazer? Eu fiquei aqui pensando, aí eu li um comentário, que eu quero retornar aqui quando eu disse do transigir ou progredir. Então, o que fazer? O que os cristãos deviam fazer nessas circunstâncias? Transigir ou progredir? Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder o dinheiro, para não perder os bens materiais, para não perder a posição social? Se você, a partir do momento que você tomar uma decisão por Cristo, você corre o risco de perder a sua posição social. Mas você perde a sua posição social, mas você ganha a sua posição em Cristo. Você se lembra de João capítulo 9, quando Jesus cura aquele cego de nascença? E vão perguntar para os pais daquele homem, quem o havia curado, o que havia acontecido com ele. O que os pais respondem? Pergunta para ele, porque ele já tem maior idade. Por quê que eles fizeram isso? O texto é bem claro ali. Por quê? Porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Eles preferiram negar o que Jesus havia feito no seu filho, do que perder a posição na sinagoga. Tem muita gente assim, que prefere negar a eternidade, que prefere negar a experiência com Deus, que prefere negar o que você pode ser em Cristo, porque não quer perder a classe social, quer sair nos jornais, quer estar entre os top. Eu até acredito que muitos desses homens e mulheres famosos, muitos, não todos, têm um encontro com Cristo, mas o desejo de estar na mídia não os permite andar com Cristo, porque não dá para linkar. Eu não consigo. Entendo que esse casal, eu não vou citar o nome, mudou, teve uma vida transformada, mas não dá para linkar. Um casal que se diz cristão e que depois no carnaval sobe num trio elétrico para levar as crianças, aquela dona que se diz convertida, que canta as músicas, para levar as crianças a descer até lá embaixo, na boca da garrafa, na garrafa sem boca, e fazer coisas. Não dá. Mas o que acontece muitas vezes? A pessoa se diz cristã, mas não quer perder a posição social.
Aí, quando eu leio um texto deste, sem medo de errar, eu quero aqui acreditar que estão servindo a Jezabel. Isso é sério. Por isso que a gente tem que ler a palavra do Senhor. O pastor, o reverendo Hernando Dias Lopes, um dos seus comentários, ele faz outra pergunta: o que que esse povo, eles tinham que escolher, ser santo ou ser esperto? Qual é a posição do cristão? Se sai do Grêmio, perde a sua posição, reputação e lucro financeiro. Paulo diz: aquilo que eu considerava lucro, aquilo que era lucro, eu considero perda, por amor a Cristo, pois eu achei a Cristo. Se permanecesse nessas festas, negaria Jesus. Então era dentro dessa cultura que estava a igreja de Tiatira. Você está pensando que está passando por lutas aí? Você está achando o quê? Sempre foi assim, meu santo. Sempre foi momento de escolhas. É por isso que Jesus diz: eu vim trazer espada, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer guerra. É a opção, e muitas vezes é uma guerra nossa, interior. Eu sirvo a posição social, ou eu sirvo a Cristo? Uma coisa muito importante, que eu quero destacar aqui nessa igreja. Nós vamos encontrar nessa igreja, preste atenção, 3 classes de pessoas, ou 3 grupos de pessoas. Um dos comentaristas, eles citam, o primeiro grupo que nós vamos encontrar, são o grupo dos fiéis. Olha que ele diz aqui, o grupo de fiéis. A todos, Jesus diz, a todos que não têm essa doutrina e que não têm conhecido as profundezas de Satanás. A todos que não têm essa doutrina e que não têm conhecido as profundezas de Satanás. Isso está no versículo 24. Ou seja, dentro de uma igreja, isso encanta meu coração, para dar força para nós pastorearmos. Dentro de uma igreja, nós encontraremos pessoas fiéis, que não se curvam a esse tipo de ensinamento. Segundo, há o grupo que tolerava o pecado, aquele que estavam tolerando Jezabel, tolerando o pecado, não estavam vivendo no pecado, mas estavam aceitando o que estava sendo ensinado. Falamos muito forte isso a semana passada, eu não quero ser repetitivo, quando nós falamos dos nicolaítas e da doutrina de Balaão, mas aqui também tinham esse grupo de pessoas que estavam tolerando o pecado, não estavam vivendo no pecado, mas estavam aceitando os que estavam sendo ensinados. Então você tem o grupo de pessoas fiéis, que não aceitam, e tem um grupo de pessoas que toleram. Mas você vai no versículo 22, parte B, você vai encontrar um outro grupo, aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, ou seja, aquele grupo que estavam vivendo no pecado, já estava envolvido até, como nós falamos, até o talo. Aqueles que cometiam adultério com ela, aqueles que acompanhavam o ensinamento de Jezabel. Então você vê os fiéis que não aceitavam, aqueles que toleravam, não iam, mas também não era contra, e aqueles que já estavam envolvidos nos ensinamentos de Jezabel. Olha que coisa doida. Então nós vamos entender que na igreja, e aqui quando eu falo igreja, estou falando na igreja visível, na igreja invisível, a igreja que vai morar no céu, não existe isso, gente. Mas na igreja local, a igreja visível, nós vamos encontrar pessoas que estão bem na fé,
aqueles que estão em santidade, vamos encontrar aqueles que estão em perigo, que estão um passo para ceder, ou um passo para retroceder e não ceder, mas está sempre andando na linha do perigo. Olha que coisa interessante. E aqueles que já estavam vivendo dentro do perigo, no perigo, já estava vivendo. Então, quando você tolera, você está a perigo. Você está a um passo de passar para a vida e um passo de passar para a morte. Isso é sério. Numa mesma igreja existem pessoas salvas e pessoas perdidas. Que grupo você está? Agora, nunca se esqueça que o dono da igreja conhece as profundezas de cada um. O dono da igreja conhece o que de verdade está dentro de cada coração. Por quê? Pois os seus olhos são como chama de fogo. Então, antes de trazer o juízo, ele pede, sempre ele pede, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Outra coisa importante, para eu e você avançar, uma outra situação que nos chama a atenção. Interessante isso, pastora Cirlei, para você não ficar tão assim perturbada. Mas olha que interessante. Enquanto um grupo se deteriorava espiritualmente, outro grupo avançava. É por isso que a igreja do Senhor não para. Por isso que a igreja não para. Por quê? Porque mesmo dentro de uma igreja, onde existem pessoas que estão vivendo no perigo, estaciona, e aquelas que estão vivendo dentro do perigo, existem aqueles que não se curvam e que faz a igreja avançar. Bendito seja Deus. E esses a Bíblia os chama de remanescentes, os remanescentes. Existem esses que avançam, aleluia. É por isso que a igreja do Senhor não para, porque Senhor Deus sempre tem os fiéis. Esse grupo estava levando a igreja ao crescimento. Veja o que diz o versículo 19. Olha o que Jesus diz no final do versículo 19, ele diz: eu conheço e sei que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Ou seja, vocês começaram bem e vocês estão melhores ainda. Louvado seja Deus. E aqui o meu coração se alegra, porque dentro da igreja de Cristo nós encontraremos aqueles que começarão bem e andarão e terminarão melhor ainda. Louvado seja Deus. Aqueles que iniciarão bem e estarão melhores ainda. Aleluia. Aqueles que avançam. As tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Por isso nós não podemos desistir. Devemos pregar a palavra e entender o que Jesus disse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor Jesus chama ao arrependimento. Você sabe, nós falamos sobre isso hoje de manhã. A igreja de Tiatira, ela era operosa, havia trabalho, labor, agenda cheia. A igreja era marcada por amor. O que faltava em Éfeso, havia em Tiatira. Eu conversava essa semana aqui, e eu descobri que uma pessoa que tem estado aqui, ela vem, serve a igreja, todas as tardes, nas terças-feiras, no artesanato. Muito depois que nós começamos essa igreja, ela está aqui com a gente, servindo. E eu fiz uma pergunta, porque eu não a vejo nos cultos. Eu perguntei esses dias, essa semana, para ser mais preciso, essa querida. Aí me disseram: pastor, ela ainda não tomou um posicionamento com Cristo, mas é uma pessoa que serve mais do que os cristãos. Está aqui esses dias, fazendo marmitex, servindo marmitex,
está preocupado se vai pegar corona ou vírus. Põe a sua máscara, lava a sua mão e serve ao outro. A igreja estava em franco progresso espiritual. Suas últimas obras eram mais numerosas que as primeiras. Está claro aqui que isso não era da totalidade dos crentes, mas havia, vou repetir, uma minoria talvez, ou um grupo médio, não sei, mas havia um grupo que Jesus olhava e dizia: estes são fiéis, e essa igreja avança. E a igreja estava cheia, não por aqueles que estavam dando ouvido a Jezabel, não por aqueles que estavam envolvendo-se com Jezabel, mas por aqueles que de verdade estavam fazendo a igreja avançar. Aí você pode me perguntar: pastor, mas se havia esse, então por que Jesus vem e traz uma palavra e diz: eu tenho uma palavra contra ti? Sabe por quê? Porque Jesus tem prazer nos que chegam e naqueles que estão perdidos, porque ele tem o desejo que aqueles que estão perdidos cheguem também. Jesus não quer que eu e você passemos 10, 15, 20 anos, 30 anos, 5 anos, um tempo da nossa vida enganando-se e sendo enganado, enganando e sendo enganado, dentro da igreja, como se fosse cristão, vivendo a doutrina de Jezabel. Não, o Senhor não quer isso. O Senhor não quer que você se perca. Por isso que Ele traz essa palavra. Ele poderia muito bem somente aplaudir os que estavam fazendo a sua igreja avançar, mas o Senhor da igreja, o dono da igreja, Ele é preocupado com aqueles que já estão garantidos a chegar, e também com aqueles que estão, Ele também é preocupado com aqueles que estão perdidos, porque Ele sabe que se você se render, se você deixar Ele transformar a tua vida, você também fará coisas maiores. Como Jesus disse, obras maiores farão. Ele precisa do teu despertar. É só por isso. Ele não olha só para aqueles que estão bem, Ele olha para os doentes também, porque Ele quer curar você. Aqueles que estão sadios, Ele cuida para que permaneça sadio, e aqueles que estão doentes, Ele sara para que possa ficar curado, para que possa avançar. Talvez eu, pastor, talvez eu como pastor da igreja, até porque tem muitas coisas que eu não sei também, se você está envolvido com Jezabel, não sei. Talvez eu avance com aqueles que estão sadios, mas Jesus disse assim: esses vão avançar, mas eu quero que aqueles que estão doentes também sejam despertados. É por isso que Ele traz a palavra. Que bom saber que na igreja local, na igreja visível, tem os verdadeiros que fazem parte da igreja invisível, que não se rende. A igreja lavada, comprada, remida, selada pelo Espírito Santo do Senhor. Aqueles que vivem as riquezas de Cristo e que vivem a responsabilidade do Evangelho, sempre avançando. Como diz o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Avance. Jesus então traz uma palavra para os fiéis também. Jesus traz uma palavra para aqueles que estão desgarrados, mas Jesus traz uma palavra para aqueles que estão garrados também. Versículo 24. Ele diz, no final do versículo 24: eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Eu não vou colocar um fardo sobre vocês. Aí eu fico entendendo por que Jesus fala: eu não colocarei sobre vós nenhum outro fardo. Por quê? Porque Jezabel pregava uma liberdade mentirosa, que tinha sobre eles todo um fardo, o fardo do pecado. E aqui ele fala: não vou pôr outro fardo, porque vocês estão livres. Os fiéis não estão debaixo de um fardo. Os fiéis estão livres. Hernando Dias Lopes diz assim: é possível manter-se firme na doutrina, mesmo quando outros se desviam.
Guarde isso para você que estão aqui. Quando eu digo vocês que estão aqui, gente, é o pessoal da mídia, tá? Não tem culto, é o pessoal da mídia que estão aqui nos auxiliando. Então, você que está nos vendo aí também, escute o que eu vou lhe dizer. É possível manter-se firme na doutrina, mesmo quando outros se desviam. Flávia, que eu sempre cito a Flávia, né, Flávia? Você está aqui na frente, então, vou citar a Lu e o Júnior. Aqui, a Bruna, o Fernando, eu. É possível se manter fiel, mesmo que alguns se desviam. Mesmo que alguns se desviem, é possível se manter fiel. Você não pode ser influenciado por aqueles que querem Jezabel. Você tem que ser influenciado por aquele que te chamou para ser fiel. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eles são livres. Por que eles são livres? Porque o Evangelho é livre, o Evangelho é leve. Jesus disse em Mateus 11, 28 ao 30, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Evangelho é leve, pesado é o pecado, tanto que Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles estavam vivendo a verdadeira liberdade em Cristo. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, me lembrei desse versículo, anotei, Gálatas 5:1, Paulo diz, para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei pois firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Jezabel estava pregando um amor liberal, que estava escravizando, levando o homem à escravidão. Paulo diz, não vos dobreis novamente, não se coloque novamente ao jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Você não precisa provar de mais nada, quando você se prova do próprio Cristo. Não havia perseguição para colocar ninguém numa escravidão, num jugo de escravidão. Então Jezabel disse, vou colocá-los de outra maneira na cadeia. Olha que interessante. Em algumas igrejas que nós passamos, eles eram perseguidos e presos. Aqui eles não eram perseguidos, não eram presos. Na igreja que nós falamos a semana passada de Pérgamo, falamos de Antipas, que foi queimado vivo. Desculpa. Foi queimado vivo dentro daquele bezerro de bronze. Aqui, pastora Cirlei, não tinha a perseguição que o levava à prisão, mas Jezabel estava levando eles à prisão, mas uma prisão espiritual. Percebe? Satanás pode não te levar à perseguição, à prisão literal, cadeias, mas ele pode lançar sobre você aquilo que Cristo já te libertou. Ele pode lançar sobre você cadeias espirituais, fazer de você um prisioneiro espiritual. É por isso que Jezabel dizia assim, você não pode se dizer liberto, sem que você pudesse se envolver. Mentira de Satanás. Quanto mais você se envolver com o pecado, mais preso você se tornará. É por isso que Jesus te liberta, é por isso que ele diz, eu te transportei. Paulo diz, tirou-lhe do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus te libertou da escravidão, do pecado. Você não precisa provar do pecado para se autodizer livre. Livre é quem não precisa viver na prática do pecado. Você não precisa se associar aos que escolhem se sujar, viver de maneira que desagrade. Você pode se manter fiel.
Alguns crentes de Tiatira tinham se curvado aos ensinos pervertidos de Jezabel e iam aos templos pagãos para comer carne sacrificada aos ídolos. Também participavam das festas cheias de libertinagem. Eu tenho controle, eu sou livre. Ser livre para não estar nesses lugares. Não volte para o lugar de onde Jesus te tirou. Eles buscavam conhecer as coisas profundas de Satanás. Você não tem que conhecer Satanás profundamente. Com todo respeito, tem gente que sabe o nome de todos os demônios, mas não sabe o nome daquele que está acima de todo nome. Você não tem que saber o nome de demônio, você tem que saber o nome daquele que está acima de todo nome, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Nazareno, o nome que está acima de todo nome. É preciso entender que já temos tudo em Cristo para uma vida plena. Versículo 25, Jesus disse aqui assim: mas aquilo que vós tendes, retende-o até que eu venha. Você já tem tudo em Cristo. Alguém disse, um dos grandes enganos de Satanás é induzir os crentes a pensar que precisam buscar novidades para ter uma experiência mais profunda com Deus. A verdade de Deus é suficiente, não precisamos de mais nada, tudo está feito. Eu não preciso conhecer o que está oculto, ou está fora dos padrões de Deus. Eu preciso viver o que Deus já me deu, e me apropriar das insondáveis riquezas de Deus. Você precisa ler Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, e tomar posse das riquezas. Como é que você quer conhecer as profundezas do oculto, se você não consegue viver as profundezas de Cristo? A provisão de Deus para nós é suficiente para uma vida plena até a volta de Jesus. Precisamos permanecer firmes e fiéis, conservando essa herança até o fim. O segredo é: guarde até o fim. E para a gente ir, para concluir, aí ele começa a falar da recompensa dos vencedores. A recompensa aos vencedores. Aleluia. Ao vencedor, você tem que optar: conquistar tudo aqui e perder a tua eternidade, ou perder aqui e conquistar na eternidade. O vencedor é quem guarda até o fim. As duas promessas eu quero falar hoje à noite rapidamente. Aqueles que venceram na luta para manter as obras de Cristo firmes até o fim. Jesus faz duas promessas. E eu li algo que eu quero compartilhar com você. Antes de nós entrarmos propriamente nas duas promessas, preste atenção. Eu li esse comentário e estou compartilhando com você, que eu achei importante para a minha vida e quero compartilhar. Note que Jesus usa, por duas vezes ao falar dos vencedores, o termo darei. Se você voltar os seus olhos ao versículo 26, no final do versículo 26, você vai encontrar Jesus dizendo assim: eu darei poder sobre as nações. Se você for ao versículo 28, você vai encontrar Jesus dizendo assim: eu darei a estrela da manhã. Veja que essa palavra contrasta com aquela que está no final do versículo 23, que diz assim: eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. Obras más, que eles estão falando, que Jesus fala no versículo 22 e 23. Então o que Jesus está nos ensinando? Jesus diz que no versículo 23, Ele dará aos pecadores o que suas obras merecem, ou o resultado das suas obras. Eu darei o que vocês plantaram, vocês vão colher. Mas Ele também faz a mesma coisa com o vencedor. Ele também dará ao vencedor muito além do que suas obras poderiam começar a merecer, diz Joe Stott. Ele promete dar ao que vencer autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Expressões essas que transmitem os conceitos da autoridade e revelação. E lindo isso, o mesmo Jesus que vai trazer como juiz, aquele Jesus que é o juiz, que dará a
pena, mediante as obras que foram semeadas no corpo da corrupção. Gálatas fala isso: aquilo que você semeia na corrupção, você vai colher morte. É o mesmo Cristo que diz assim: ao vencedor eu darei poder sobre as nações, autoridade, eu darei a estrela da manhã. Olha que coisa linda. Aí eu me lembrei de Hebreus 11:6, que fala do galardoador. Ele é o galardoador, ele é o presenteador, ele é o recompensador daqueles que o buscam. Aleluia! Você precisa escolher o que você quer de Cristo. Se você semeia na carne, Paulo diz em Gálatas, colherá corrupção. Se você plantar no Espírito, colherá vida. Hernani Dias Lopes diz: o vencedor vai julgar os ímpios e reinar com Cristo. O vencedor vai julgar os ímpios e reinar com Cristo. Por isso, Bruna, que Jesus exige de nós, nos concede e nos quer vivendo uma vida que o agrade. Por quê? Porque amanhã nós seremos juízes também. A falsa profetisa estava pregando que os crentes que não entrassem nos grêmios comerciais e não participassem das suas cerimônias pagãs, perderiam o prestígio, cometeriam o suicídio econômico e estariam fardados à falência. Mas Jesus ensina que não adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma. Mas aqueles que não vendem a sua consciência e não trocam Deus pelo dinheiro, serão honrados por Deus. Terceira coisa, os santos irão julgar o mundo. Vamos reinar com Cristo. Aqueles que perdem a sua vida por Cristo encontram a verdadeira vida, mas aqueles que querem ganhar a vida, perdê-la-á. Jesus disse isso já lá nos evangelhos. Quarta coisa, o vencedor vai conhecer não as coisas profundas de Satanás, que Jezabel oferecia, mas as coisas profundas de Cristo. Aleluia! Que coisa linda! As coisas profundas de Cristo. Glória a Deus. Os salvos receberão a estrela da manhã. Versículo 28 diz: eu lhe darei a estrela da manhã. Não apenas eles receberão, o comentarista diz, não apenas eles receberão corpos gloriosos que vão brilhar como as estrelas no firmamento, mas também vão conhecer a Cristo, a estrela da manhã, na sua plenitude. Puxa vida. Os salvos terão parte não apenas na autoridade de Cristo de governar o mundo, mas também terão parte na sua glória. Não devemos trocar Jesus por momentos e brilhos passageiros. Aguardemos e guardamos firme o que nos está proposto. Eu me lembrei de Hebreus 12, 1 e 2, para a gente concluir. O autor de Hebreus diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de grandes nuvens de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, aleluia, algo que viria, Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está sentado à direita do trono de Deus. Jesus suportou tudo pela alegria que estava proposta. Você não precisa trocar Jesus para conhecer as profundezas do inferno, para conhecer as profundezas de Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para eu terminar. De onde Jesus lhe tirou,
é porque ele sabe que lá nada tem de bom. Se ele lhe tirou de lá, é porque lá não tem nada que nos favorece. Saia de lá e permaneça em Cristo. Se ele te libertou do pecado, e o que você chama de pecado, se ele te libertou da bebida, te libertou do álcool, das drogas, da prostituição, da mentira, do engano, da religiosidade, ele te libertou. Você não tem que se aprofundar mais na religiosidade, você tem que se aproximar e se aprofundar no amor de Cristo. Cuidado com as seduções de Jezabel. O grupo de louvor vai chegar. Cuidado, em nome de Jesus. Seja um vencedor, seja fiel, levante a bandeira, levante-se hoje à noite. Eu já falei sobre arrependimento hoje de manhã, então hoje à noite eu quero falar com você, firme-se em Jesus, garra com Jesus, avance com Jesus, em nome dele eu te peço, fique com ele, garrado com ele, afaste de Jezabel, afaste daquilo que ela oferece, sai fora. Você não tem que se aprofundar em mais nada, a única coisa que você tem que se aprofundar é em Deus, em Cristo. Se aprofunde em Cristo. Águas profundas, nadem com Cristo. Se aprofundem na palavra, se aprofunde no Espírito, se aprofunde com Deus, na comunhão com Deus. É aqui, quero orar por você hoje à noite. Deus, nós te louvamos e te bendizemos hoje à noite. Senhor, quantas sutilezas de Satanás, quantas sutilezas que ele nos oferece. Olha o que Jezabel faz. Mas Senhor Jesus, o melhor está em Ti. O que nós precisamos está em Ti. Desperta esse homem, desperta essa mulher, esse jovem, essa jovem. Tira-os da mentira, do engano, de que se tem que estar mais envolvido com as coisas do mundo para viver Cristo no mundo. Que mentira, Jesus. Nós temos que ser mais envolvidos contigo, estar mais perto de Ti, mais garrado com o Senhor. Senhor, fortaleça esse homem, fortaleça essa mulher, para que possamos estar firmes e fortes na nossa fé, para que possamos ser encontrados com aqueles que são fiéis, sermos encontrados no grupo de vencedores, sermos encontrados naqueles que foram até o fim. Fortaleça a tua igreja, fortaleça o teu povo. Oramos com ações de graças, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.